Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. Vem comigo, então? Então, nós estamos conversando sobre os e-sports, né? E tentando identificar se os e-sports podem realmente ser considerados esportes, né? E quais as diferenças também que existem. Então, nossa pergunta inicial, né? Podem ou não ser considerados esportes? Os e-sports têm as mesmas características do que o esporte tradicional? Então vamos conversar sobre isso. A gente vai começar já falando aqui dos anos 2000, quando a gente teve uma evolução muito grande dos jogos eletrônicos e também das competições de jogos eletrônicos, das competições dos e-sports, tá? Então os jogos eletrônicos, eles começaram a ganhar um formato muito parecido com o dos esportes tradicionais. A forma que eles estavam organizados, a forma como as competições aconteciam também e também o tratamento dos jogadores. Outra coisa que influenciou bastante foi o avanço da tecnologia nessa época e a chegada da internet, que começou a possibilitar os jogos online. Além disso, as empresas gigantescas que estavam envolvidas com esse avanço da tecnologia, elas começaram a investir bastante nos torneios dos jogos competitivos de eletrônicos, tá? Dos e-sports. Então, essas organizações, essas empresas começaram, né, a desenvolver a criar equipes. Essas equipes começaram a contratar jogadores, né, os melhores jogadores para formar a sua equipe. E esses jogadores começaram a receber salário, a ter uma estrutura melhor para treinar e alguns até moradia, né, para ficar ali no local de treino. Então isso se parece muito com o que acontece também com os atletas dos esportes tradicionais. Então esses jogadores de videogame, eles começaram a ter um tratamento muito parecido com o dos atletas dos outros esportes, tá? E nessa época começaram a surgir as ligas online. Como a internet permitia essa interação de jogadores à distância, as ligas online começaram a ficar muito interessantes e muito competitivas, tá? Os jogadores, então, eles começaram a alcançar status de atletas profissionais, tá? Mesmo na questão de remuneração, de salário e tudo mais. E as ligas e torneios começaram a ser organizadas também por entidades parecidas com a dos esportes. Por exemplo, surgiu a FIFA dos e-sports, né, responsável por organizar o torneio mundial de futebol eletrônico, né, exatamente aquele jogo FIFA, talvez bem conhecido por vocês, né? A finalidade qual que era? Expor principalmente as grandes marcas do ramo da tecnologia. Então as empresas que produziam os equipamentos eletrônicos, os computadores, os consoles, as desenvolvedoras de jogos, né? As empresas que fabricavam os periféricos, que atuam também, né, com a internet, né, no ramo tecnológico, essas empresas viram aí nos jogos eletrônicos uma possibilidade imensa de marketing da sua marca, né, de tornar a sua marca conhecida, certo? Então, por isso, essas empresas começaram a investir bastante nessa área dos jogos eletrônicos. Primeiro exercício nosso, então. Por que entendemos os esportes eletrônicos como um novo tipo de esporte? O que faz a gente entender que sim, os esportes eletrônicos, né, são um novo tipo de esporte na nossa sociedade atual? Alternativa A, porque ele possibilita essas competições por equipes. Alternativa B, por causa do avanço da tecnologia, a expansão da internet, por causa do investimento das grandes empresas tecnológicas. Alternativa C, por causa dos grandes eventos que ele proporciona. Ou alternativa D, por causa da profissionalização dos jogadores. Leia mais uma vez o nosso exercício com bastante atenção. Nós voltamos daqui a pouquinho para corrigir.
Vamos lá para a correção? Então, diversos fatores possibilitam que a gente classifique os esportes, sim, como um esporte atual, né? Como um novo tipo de esporte. Dentro da nossa questão, a alternativa B é a que elenca algum desses fatores, né? Como o avanço da tecnologia, a expansão da internet e o investimento das gigantes tecnológicas. Isso possibilitou, né, uma evolução dos esportes a essa categoria de esporte, né? Aproximou as competições de esportes às competições dos esportes tradicionais e reais como a gente conhece. Daí a gente vai conversar um pouquinho sobre o World Cyber Game, o WCG, que foi uma das maiores organizações de jogos eletrônicos. Então, o World Cyber Game foi uma série de eventos internacionais de esportes, organizado anualmente pela empresa coreana International Cyber Marketing e pela Samsung. Samsung, você sabe, é uma das maiores fabricantes de equipamentos tecnológicos, né, voltado até para os jogos eletrônicos. Então a Samsung se associou a uma empresa de marketing, de cyber marketing, tá? E as duas coreanas organizaram essa competição mundial de esporte. Então ela foi criada em 2000, né? Essa associação das duas empresas aconteceu em 2000, né? Criaram o World Cyber Games e em 2001, na Coreia do Sul, sede das duas empresas, o festival aconteceu pela primeira vez e influenciado pelos Jogos Olímpicos. Então a ideia deles era que essa competição fosse bem parecida com os Jogos Olímpicos modernos, né? Então, os Jogos Olímpicos a gente sabe o que é, né? Aquela grande festival esportivo, né? A reunião de várias modalidades esportivas, todas acontecendo numa mesma época, numa mesma cidade. Então, a proposta aqui, né, do World Cyber Game era uma competição parecida, que reunisse vários jogadores, vários jogos sendo disputados numa mesma época, numa determinada cidade, tá? Essa era a grande proposta. Desde 2004, então, uma cidade foi sempre sendo escolhida para receber os jogos, como acontece nos Estados Unidos. A diferença aqui é que a proposta do World Cyber Game é que essa competição fosse anual, né? Sabemos que os Jogos Olímpicos eles acontecem a cada 4 anos. Então, cada país participante, então, organizava torneios preliminares antes de enviar o seu melhor jogador para representar a nação no evento principal. Então, aqui a gente tem uma outra semelhança com os Jogos Olímpicos. Um atleta, para representar o seu país nos Jogos Olímpicos, antes tem que passar por uma competição preliminar, né? Por um pré-olímpico, né? Essa competição é chamada de pré-olímpico. Então ele precisa conseguir o resultado, a sua marca no pré-olímpico para poder representar a sua nação daí nos Jogos Olímpicos. Aqui a mesma proposta a gente vê no World Cyber Games. Então os países que queriam participar, eles tinham que antes organizar pré-competições, ou seja, jogos preliminares que selecionariam os melhores jogadores daquele país para daí sim esses jogadores serem classificados para o World Cyber Games, participar da edição dos Jogos Mundiais, ok? O primeiro evento, esse do ano de 2001, ele contou com uma premiação total de $150 mil. E na sua primeira edição já reuniu 174 participantes de 17 países diferentes, tá? E desde ali a coisa só foi aumentando, a competição só foi aumentando, tanto nos valores que foram distribuídos de prêmio, número de participantes e número de países, tá? Essa primeira edição, ela teve 3 jogos diferentes, o Age of Empires 2, o Quake 3 Arena e o StarCraft. Então esses 3 jogos é que participaram
da primeira edição do World Cyber Games. O evento aconteceu, então, anualmente em países diferentes até o ano de 2013, tá? Daí essa organização mudou um pouquinho a partir de 2013. No total, foram mais de 40 eventos diferentes e distribuíram cerca de 4,3 milhões de dólares em premiação aos jogadores, né? Então vocês veem que os jogos eletrônicos, assim como os esportes, outra semelhança que a gente pode perceber, né, movimentaram assim quantias financeiras muito grandes, né? Muito dinheiro envolvido não só na organização, no evento, mas também nas premiações para os jogadores. Falando de Brasil, o Brasil participou de praticamente todas as competições do World Cyber Games, tá? Aqui a gente tem uma foto da equipe que participou em 2005 dos jogos que aconteceram em Singapura, né? Então vocês estão vendo ali, ó, que novamente o grande patrocinador do evento era a empresa Samsung, certo? Então essa era o World Cyber Games, era o grande evento patrocinado pela Samsung, né, para juntar esses jogadores do mundo todo. Ainda falando no Brasil, vamos falar um pouquinho dos esportes aqui no Brasil, tá? Então os esportes têm chamado a atenção de muitos clubes tradicionais de equipes brasileiras. Então várias equipes começaram a criar, né, equipes, por exemplo, de futebol, clubes de futebol, começaram a criar equipes de esportes. Por exemplo, existe o Santos Dexterint, que é uma equipe de esportes que está ligada ao Santos Futebol Clube. Também o ABC Stars, que é uma equipe ligada ao ABC Futebol Clube. O Remo Brave, né, que está ligado à equipe do Remo. Goiás, inclusive a equipe do Flamengo, ligada ao Clube de Regatas do Flamengo, né? Então, vários clubes tradicionais esportivos, né, também começaram a ter as suas equipes para competir nesses eventos de esportes. Inclusive, existe um campeonato brasileiro aqui, o esporte recebeu um nome um pouquinho diferente, né, passou a ser chamado de LOL. Então, existe o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de Jogos Eletrônicos, tá? Em 2017, nós tivemos o grande evento dos jogos eletrônicos no nosso país, tá? Foi um ano especial, esse evento movimentou, né, muitas pessoas, foi um evento gigantesco que teve a sua final lá em Belo Horizonte, né, na capital de Minas Gerais. Então, em 2017, 8 mil pessoas lotaram o ginásio Mineirinho em Belo Horizonte. Olha que interessante, um ginásio acostumado a quê? A competições esportivas, de esportes tradicionais, voleibol, basquete, futebol de salão, tá? Que estava agora sediando uma competição de esportes. Então, ele sediou a final do Campeonato Brasileiro de LOL. Esta partida ainda foi acompanhada em tempo real por 2,6 milhões de pessoas, entre transmissões em canais online, como o Rio Games e o Twitch, e também na TV por assinatura, através do canal Sport TV 2. Então, não só as pessoas que estavam no local acompanharam essa final, né, mas através da internet, nos canais online, e inclusive na TV também por assinatura, né, pôde-se acompanhar essa final do Campeonato Brasileiro de LOL de 2017. Na escola, será que a gente pode falar de esportes na escola? Então eu trouxe aqui duas questões para vocês. Então, primeiro, a gente está falando aqui do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, o esporte eletrônico começa a chegar às escolas dos Estados Unidos. Os alunos do high school, que é o equivalente ao nosso ensino médio, podem participar de competições de jogos eletrônicos dentro da grade da própria escola. Em 8 estados do Brasil, já é permitido que instituições coloquem esportes como uma opção para seus alunos em práticas escolares. Então, a organização escolar dos Estados Unidos é um pouco diferente da nossa.
os alunos estudam, têm aulas no período da manhã normalmente, e à tarde eles se envolvem em outras atividades. Então eles podem, por exemplo, participar das equipes esportivas. Então ele vai treinar basquete, vai treinar vôlei, vai treinar futebol, né? Ou ele pode também participar de uma banda de música ou de um coral, né? Essas atividades são desenvolvidas no período da tarde. Então algumas escolas equivalente ao do ensino médio aqui do Brasil, elas estão colocando como uma dessas atividades possíveis para os alunos à tarde, participar de uma equipe de esportes. Então o aluno estaria à tarde lá na escola treinando, né, participando de treinamentos para aquele jogo do esporte que ele atua, certo? Então essas competições, essas organizações de equipes para competição já está acontecendo nas escolas dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós não temos isso, a nossa estrutura é um pouquinho diferente. Mas o que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós já temos as ligas escolares. São ligas organizadas de forma online, tá? Que tentam reunir jogadores que estão matriculados em escola. Então, para participar dessas ligas, primeiro, o jogador ele tem que ser um estudante matriculado numa escola regular. E dependendo da série ou ano, né, que ele está matriculado, haverão ali os jogos que ele pode participar. Então, ao longo, né, do segundo semestre de 2018, a Liga Escolar do jogo League of Legends do Brasil contou com o apoio da Riot Games e a transmissão também via Twitch, que é um canal de TV online, tá? Reunindo escolas de diversos estados brasileiros. Então já é uma liga escolar de um jogo específico, tá? O League of Legends, que conseguiu organizar um torneio online, reunindo jogadores e que as disputas, inclusive, foram transmitidas por um canal de TV da internet, tá? Os vencedores da etapa regional se encontraram daí virtualmente para uma disputa de uma premiação de aproximadamente R$5.000. Então, isso foi um torneio que aconteceu em 2018 através dessa liga escolar. O que acontece é que nós estamos tendo uma liga escolar praticamente para cada jogo. Então, se você gosta de um determinado jogo, você tem que pesquisar se existe já uma liga escolar daquele jogo, tá? Aqui eu sei que a letra ficou bem pequenininha, mas eu trouxe isso aqui só para mostrar para vocês quais são os jogos eletrônicos mais populares atualmente no mundo. Não estamos falando aqui só de Brasil, tá? No mundo. Então, o jogo mais popular, aquele que é mais jogado no mundo, é o League of Legends. Ele está em primeiro lugar. Talvez muitos de vocês conheçam lá o Fortnite. O Fortnite está classificado como o terceiro jogo mais praticado no mundo. Outro jogo muito conhecido é o Minecraft. Minecraft ele está classificado como o quinto jogo mais praticado no mundo, tá? Então isso aqui é só mais para uma curiosidade nossa. Segundo exercício, então, que evento criado na década de 2000 seguia o modelo dos Jogos Olímpicos e acontecia anualmente em diferentes estados com alta premiação, em diferentes cidades, com alta premiação em dinheiro. O ABC Stars, o WCG World Cyber Games, o eSport Olympic Games ou o Twin Galaxies. Tempinho para vocês responderem, leia novamente a questão, a gente volta daqui a pouco.
Corrigindo então o nosso exercício? Que evento criado na década de 2000 seguia aquele modelo dos Jogos Olímpicos e acontecia anualmente sempre em diferentes cidades com uma premiação muito alta em dinheiro. Era o WCG, World Cyber Games, patrocinado pela empresa Samsung. Tá? Revisando então, os esportes eletrônicos são competições de jogos eletrônicos de nível profissional que ocorrem em uma plataforma digital. Portanto, são esportes, um novo tipo de esporte. Eles formam hoje uma indústria que agrega competidores, times, desenvolvedora de games e empresas patrocinadoras. Praticamente a mesma coisa que nós vemos nos esportes tradicionais, ok? Pessoal, até breve. Tchauzão para todos vocês.